Olá, sejam bem-vindos à Rádio França Internacional, direto de Lisboa, Portugal. Nosso entrevistado hoje é o ministro Eduardo Hosana, cônsul-geral adjunto do Brasil em Lisboa. Muito obrigada pela sua presença aqui na RFI nessa tarde. E, ministro, eu queria já começar perguntando sobre esse tema que vamos falar nessa entrevista, sobre o repatriamento dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros que estão em Portugal. O que é esse repatriamento e como é que ele funciona? Olá, Luciano. Primeiro, eu te agradeço a oportunidade de poder falar nessa rádio tão importante. O repatriamento da população brasileira que ficou no exterior durante essa pandemia é um programa que o governo instalou e está operando para trazer os nossos concidadãos ao Brasil de volta a partir do momento em que eles saíram como turista. O primeiro objetivo era esse. Saíram para viajar e foram pegos de surpresa no exterior com essa pandemia. A repatriação desses brasileiros começou a se dar através de voos comerciais. Então, nós negociamos com várias companhias aéreas que fizessem seus voos comerciais, tentassem honrar as passagens que tinham vendido. Então, muitos dos repatriados não chegaram a ser repatriados pelo governo. Nós fizemos uma repatriação maciça de gente, mas maciça. Só aqui em Portugal deve ter saído uns 6 mil. De gente, mas através de voos comerciais. São companhias que botaram outros voos extras que não existiam, tentavam honrar suas passagens. A partir do momento que os passageiros foram fechados a voos comerciais totalmente, reconhecendo que não havia outra alternativa, o governo resolveu repatriar às custas do erário esses brasileiros. Nós tivemos, o Itamaraty teve um crédito que foi aprovado pelo Congresso para ser utilizado nesse repatriamento. Uma fatia coube a Lisboa para tentar repatriar esses nossos concidadãos. Até o momento, foram 5 voos e nós temos 1.494 brasileiros que se beneficiaram desses voos, totalmente gratuito, não tem reembolso. Até hoje? Até hoje. Hoje, enfim, na quinta-feira nós temos, então, um novo voo, serão mais 300 e alguma coisa de Portanto, pessoas. nessa quinta-feira já é o 6º voo de repatriados. E não se encerra necessariamente no 6º voo. Você tem um contrato, eu não sei, corre o boato que é o último voo. Pode ser que seja, se não tiver mais brasileiros em condições turistas, perdidos, ou esse tipo de coisa. Nós ampliamos um pouco o espectro do brasileiro que está sendo repatriado. Não só foi repatriado o turista, mas como nós identificamos pessoas em situação social absolutamente frágil. Eu ia até perguntar justamente isso, porque não é só... ou seja, isso também acabou por abranger pessoas que moram em Portugal, não só turistas que estavam aqui e acabaram sem voos para voltar para o Brasil, mas também pessoas que moram aqui e estão em situações vulneráveis, né? Quem são essas pessoas, ministro? Olha, essas pessoas é um grupo que, inicialmente, quando começou a repatriação, não se manifestou muito. A gente imaginou que pudesse ocorrer na medida em que o comércio fecha, que toda a área de serviço fecha, e é onde tem uma grande parte de brasileiros. Então, nós temos todas pessoas honestas, trabalhadoras, mas que se encontraram, como muitos portugueses e muitos europeus, sem emprego, despedidos. E a sobrevivência dessas pessoas é complicada. Tem pessoas que, em cima desse agravamento, tá bem, eles vieram, você pode me dizer assim, essas pessoas vieram como imigrantes para trabalhar aqui em Portugal por conta própria, por conta e risco. Essa é a parte do risco. Mas não necessariamente você fica indiferente. Tem pessoas que são... eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que foram resgatadas pela polícia portuguesa e estavam sendo vítimas de tráfico humano. Estavam sendo exploradas aqui.
Aí eu vou dizer, você não tinha passagem de volta, você não é turista, fica por aqui? Não, de jeito nenhum. Eu vou repatriar Claro. essas pessoas, custe o que custar. Quer dizer, se precisar fazer vaquinha, a gente vai fazer uma vaquinha, mas o governo entende essas situações e admite. Não é um free for all. Não é eu tenho aqui um bando de passagens, quem quer passagem grátis para o Brasil. E Não. não é as pessoas irem para o aeroporto com mala e cuia, chegar no aeroporto achando que vai ter passagem para voltar para o Brasil. Também não é isso. Não adianta as pessoas irem para o aeroporto, não é, ministro? Você tocou num ponto fundamental. O nosso repatriamento é feito de forma organizada, estruturada. As pessoas vão ao site do consulado, vão preencher uma ficha, vão mandar e-mails. Essa correspondência é analisada. Nós vamos pegar os casos mais graves, e esses mais graves que poderão se beneficiar de uma passagem serão contactados e serão chamados. E nós só vamos chamar e contratar as pessoas e botar um avião na pista se absolutamente todos os lugares do avião estiverem ocupados. Não há possibilidade do avião sair com lugares vazios. Não é um voo comercial, é um voo fretado pelo governo e cada lugarzinho daquele foi pago por imposto. Eu tenho que prestar conta desse dinheiro que eu Claro. recebi, que é suado e que as pessoas merecem ter um bom tratamento desse dinheirinho, que não é fácil conseguir esse dinheiro para repatriar nossos cidadãos. E, ministro, o que as pessoas, então, passo a passo, devem fazer? Se uma pessoa está numa situação dessa, ou um turista que comprou uma passagem e está preso em Portugal, quer voltar para o país de origem, o Brasil. Pessoas que estão em situações vulneráveis, pessoas vítimas de tráfico, pessoas que estão passando necessidade aqui. O que essas pessoas... Essas são pessoas que poderiam aplicar, portanto, para esse repatriamento, correto? O que essas pessoas devem fazer? O que elas têm que procurar? O que elas têm que preencher? Eu entendi a tua pergunta, mas não a tua pergunta tem que ser repartida em partes. Okay. Isso que você deu, o universo que você deu, é um universo que não é homogêneo. O turista é uma coisa, nós vamos repatriá-lo. Não vai ficar, saiu do Brasil para fazer um negócio. Às vezes a gente fala em turismo, mas às vezes não é. A gente que veio fazer negócio, ou que veio trabalhar, veio a trabalhar, está preso aqui. Esse vai voltar para o Brasil, não tem a menor dúvida. Mas esse também tem que preencher alguma coisa? Esse também tem que preencher? Ele vai ter que preencher. Eu não vou adivinhar que ele está aqui sem passagem. Eu tenho que saber. Ele vai ter que entrar o site é cg.lisboa@itamaraty, com Y no final, .gov.br. Você pode escrever para esse site, nós vamos analisar a situação, vamos ver se é o caso, vamos procurar resolver a situação. Ou seja, mesmo esse que é turista, não adianta também correr para o aeroporto. Tem que entrar no site e preencher, correto? Não. Nós vamos verificar se estava realmente com passagem, ele vai ter que me dizer que passagem era, que companhia, a gente vai ver se o voo existe. Não é um free for all, mais uma vez, é um sistema organizado. Logo vem as pessoas que estão em desvalimento. São pessoas que estão residindo aqui. Se elas estão residindo aqui, elas têm direito ou têm a facilidade de poder usar aqui a segurança social, que tem uma rede de apoio. Você tem entidades, se você tem igrejas evangélicas, você tem você tem N organizações que se ocupam de pessoas que estão nessa mesma situação, não necessariamente só brasileiros. Nós temos brasileiro, temos angolano, temos os próprios portugueses que estão passando um momento difícil. Muita gente ficou desempregada. Não é só o brasileiro. Agora, muitas vezes esse brasileiro é enganado pela rede social. Venham para o aeroporto que vamos colocar você no avião. Não vão colocar no avião, porque nós temos, primeiro, uma lotação completa. Não, mas se faltar alguém, pode ser que eu entre. Não vai entrar, porque nós já mandamos essa lista completa, mas nós temos uma lista de reserva que vai estar no aeroporto, para justamente esses casos que faltarem. Se sobrarem algumas pessoas, elas embarcarão no próximo voo. Elas já estão verificadas.
Por isso, mais uma vez, a gente bater nessa tecla, não adianta as pessoas irem para o aeroporto, mesmo que estejam dentro dessas situações de turistas que ficaram presos ou que vieram trabalhar e não conseguem voltar para o Brasil, mesmo com passagem que tenham comprado de alguma companhia aérea, não adianta para o Brasil sem antes preencher o que é necessário dentro desse portal, desse endereço que o ministro forneceu agora e que a gente vai colocar aqui também nessa entrevista, para as pessoas, portanto, entrarem primeiro aí antes de irem ao aeroporto. Não adianta ir ao aeroporto. Não adianta. Só tumultua, só faz... tem gente que, infelizmente, eu acredito que tenham sido vítimas de falsas notícias. A pessoa que acha que, estando no aeroporto, estou fazendo pressão contra o consulado ou contra o governo. Não está. A coisa é feita de forma racional, séria e responsável. Nós temos um dinheiro, que é um recurso limitado, nós podemos alugar X aviões, em sendo necessário, nós solicitamos mais recursos para alugar mais aviões. Não é o último avião, eu que estou gerindo essa coisa, não tenho um número finito de voos. Por enquanto foram 6. Poderão ser 7, 8, 9, não sei. Vai depender da necessidade. Depende da necessidade, exato. Isso. E eu ia perguntar justamente sobre isso. Você já tem lista de espera, por exemplo, vai sair esse 6º voo nessa quinta-feira. Já tem pessoas que já pediram, que vocês já estão analisando casos, porque existe um grupo de pessoas que trabalham com o ministro justamente para analisar esses casos, correto? Isso, o consulado inteiro. Nós mobilizamos todo mundo. Olha, em análise deve haver mais ou menos 600 a 700 casos. Ainda em espera. Uhum. Depois do voo de quinta. Então... E esse voo de quinta vão ser mais ou menos mais 300 pessoas, além dos 1.494 que já foram repatriados. Já foram 300 e pouco, e eu ainda estou analisando mais 600, 700. Essas pessoas... mas então são 2 aviões mais? Não sei, nós vamos olhar esses números. Depender. Vamos ver um por um. Tem gente que... Para você ver como nós estamos fazendo análise. Na hora que confirmaram que estão querendo vir ao Brasil, estão em situação frágil, na hora que nós telefonamos, porque antes de tudo a gente ainda telefona, para confirmar que o sujeito tem interesse em vir. O sujeito diz, olha, eu mudei de ideia, não vou não. Tem casos desses? Tem casos que as pessoas mudam de ideia? Tem. Olha, hoje de manhã deve ter havido uns 30. Uau! E o que essas pessoas alegam? Que mudaram de ideia porque conseguiram um emprego? Ou já estão numa situação... Ou conseguiram ajuda de alguém? Elas não precisam alegar, elas não têm que se justificar. Mas eles dizem, alguns chegam a dizer por que existe essa... Alguns dizem, olha, eu já estou no Brasil. Ué, tá bem. Ok. Conseguiu algum meio. Tá bem, ótimo. Não preciso de ajuda. Que bom. Sim. Tem gente que resolveu a situação, porque são... Vamos lá. Uma parte dessas pessoas que estão desempregadas são residentes. Eles descobriram a forma de apoio português que existe. Do apoio português a gente fragilizada socialmente. E é um sistema bastante sofisticado. Portanto, eles passaram a ser amparados. Não se sentem mais na necessidade de voltar. Vão esperar a reabertura da economia para voltar a ser reinserido. Eu te dou um exemplo. Um garçom. O garçom foi despedido. Tá bem. A pessoa começa a ficar desesperada, com fome, com medo, foi despejado do quarto porque não tem como pagar o aluguel. Quero voltar para o Brasil. É o desespero. Eu imagino, eu não quero nem imaginar estar numa situação dessas. Aí dizem para ele, você não está numa situação frágil, se vira. Não é isso. Ele manda, descreve a situação dele para a gente vai dizer, olha, procure tal órgão, veja em tal lugar se é possível. Tem pessoas que mandam dizer, olha, nós estamos aqui, eu não quero voltar para o Brasil, mas é que eu não estou mais conseguindo pagar meus remédios, eu tenho tal coisa. Me manda! A gente está pagando remédio para um monte de gente que precisa de verdade. Não é, eu quero uma aspirina para dor de cabeça, mas... Claro. Pessoas que realmente estão precisando. Gente que saiu do porto, por exemplo, para vir pegar um avião aqui. Nós convocamos. Tá, pode vir que tem um voo. Mas ela morava no porto, por exemplo, e entregou as chaves da casa. Porque agora eu não tenho mais dinheiro. Eu estou com R$50, eu, meu marido e meu filho. O que eu faço? Esse é um e-mail de verdade. O que eu faço? Eu digo, vem para cá. Pega R$50, entra num trem, vem para cá. Eu te acomodo num hostal.
Então, Mas, ela por vai exemplo, esperar. essa pessoa veio porque teve o feedback, ou seja, teve o retorno do consulado dizendo para vir. É uma coisa Sim, oficial, ou seja, isso eu estou querendo para as pessoas exatamente. não acharem que alguém disse que eu posso ir ou me disseram que eu posso ir. Não. Enquanto não for oficialmente um comunicado do consulado do Brasil em Lisboa ou no Porto, ou seja, dos consulados oficiais do Brasil em Portugal, não adianta pegar as coisas, trancar tudo ou pegar a mala e ir para o aeroporto, porque não é assim que vai resolver a situação. Não. A mensagem é exatamente essa. É por isso que eu estou batendo nessa tecla. Essa mensagem é fundamental passar. Nós entramos em comunicação com vocês. A gente vai mandar um e-mail dizendo: seu voo é tal dia, tal hora, venha. Nós não vamos poder, e isso é uma reclamação que eu reconheço, tem seu fundamento, mas é que tem que entender o nosso lado. Eu tenho poucos funcionários para fazer face a uma maré, nessa maré de comunicações e de e-mails que nós estamos recebendo. As pessoas que não estão sendo chamadas agora, ou que não vão ser contempladas porque não se enquadram, não estão sendo recebendo uma resposta. Lamento, você não vai entrar no avião. Não vai entrar nesse, talvez no próximo. Então, as pessoas se queixam que não, eu escrevi, preenchi tudo, em que voo eu vou? Se preencheu, escreveu, mas não necessariamente vai. Não sei se você tem condições preenchendo os critérios para ter essa viagem. Portanto, ou seja, vocês analisam caso a caso, depois da pessoa ter preenchido, é analisado caso a caso, e depois vocês entram em contato. E aí sim, se preencheu todos os requisitos necessários para entrar nesse voo, vocês vão comunicar qual é o voo, qual o dia, qual o horário que deve estar no aeroporto. Exatamente, exatamente. São bem objetivos, é absolutamente sério, é organizado, é estruturado, é dinheiro público e a gente não brinca com ele. Perfeito. Vamos mais uma vez, ministro, por favor, colocar qual é o site aonde as pessoas têm que entrar para preencher, se quiserem ser repatriados, saírem de Portugal, voltarem para o Brasil, qual é o site, onde entra, o que precisa? Olha, o e-mail, o principal é mandar um e-mail, porque com o e-mail, se for o caso, se descrever uma situação dramática do ponto verificável, não é inventar uma história dramática, também existem, mas não é o caso. Mas tudo depois também é averiguado, né? Portanto, não adianta inventar. E vamos mandar ao site onde preencher o formulário, tudo direito. Inclusive porque em maio nós teremos um novo formulário, provavelmente reformulado, mais limpo, mais adaptado ao momento. O endereço eletrônico para onde se deve escrever é cg.lisboa@itamaraty, com Y no fim, .gov.br. Perfeito. CG de Consulado Geral, Lisboa, @Itamaraty, que é o nosso ministério, Governo Brasileiro, gov.br. E só para encerrar, ministro, o próximo voo ou os próximos voos vão acontecer em detrimento, ou seja, se houver necessidade, se tiver número de brasileiros que queiram ser repatriados e que se encaixem, né, dentro desses requisitos, desses critérios que vocês analisam antes de aprovarem esse repatriamento, correto? Exatamente. Nós temos como eu estava explicando, um orçamento aprovado pelo Congresso, uma fatia que foi dada para Lisboa. Necessitando, identificando a necessidade de mais voos, nós vamos pedir mais recursos para mais voos. Os recursos têm chegado e tem sido autorizado o fretamento, enfim, dos aviões. E, sendo necessário, nós vamos pedir mais. Não há a menor dúvida, e eu tenho certeza que o Congresso e o Itamaraty aprovarão mais recursos. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, ministro Eduardo Ozana, por vocês estarem aqui com a gente na Rádio França Internacional. Obrigada pelo seu tempo e pelo belo trabalho que estão realizando com esse tema de repatriamento, ou seja, os brasileiros que estão em situação complicadíssima aqui em Portugal, e são muitos, já 1.494 já foram repatriados, e vocês agora estão aguardando mais análises para ver em que situação esses brasileiros estão, os que ainda estão em Portugal, para ver se vai haver mais voos ou não. O 6º voo é nesta quinta-feira,
mais 300 e tal brasileiros vão sair de Portugal, que todos tiveram dentro dessa situação da qual conversamos aqui hoje. Mais uma vez, obrigado por ter esclarecido esse tema tão importante e obrigado mais uma vez ao Consulado-Geral em Portugal e ao ministro Eduardo Ozana. Eu te agradeço, Luciana. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigada.